Bom, agora 8 horas, 1 minuto em Campos. Já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Olha, estamos ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram. Você pode acompanhar esse programa aí com imagens ao vivo agora e, inclusive, lá no Face, interagir conosco. Hoje, com o oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina e ainda o apoio de Green Energia Solar. Estamos conversando com o Marcelo Feres, secretário de Educação, Ciência e Tecnologia do município de Campos. Meu caro Arnaldo, por favor, pode fazer a gentileza de abrir esse bloco. Nogueira, eu vou começar esse bloco com uma pergunta que estava lá no grupo, que a Simone fez, e aqui também nos comentários, mas dois ouvintes, duas pessoas que estão acompanhando a gente também fizeram essa pergunta, em relação à promessa dos Chromebooks para os professores. A previsão, Marcelo, essa doação, essa entrega vai acontecer e quando? Permita colocar isso dentro também de um contexto mais amplo, né? A gente vai chegar precisamente no ponto dos computadores, da tecnologia, né? Essa secretaria, como bem colocou o Nogueira, né? A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Isso fez parte do nosso diálogo inicial com o prefeito Vladimir, né? Com relação a justamente a educação de Campos, ela precisava passar por essa nova roupagem de tecnologia. O ano passado, vários dos educadores me tratavam assim, pô, mas o Marcelo só fala de tecnologia. A gente estava num ambiente remoto, eu não tinha outro meio senão me comunicar por meio das tecnologias digitais e também vendo daí uma oportunidade. Por isso a gente tem uma subsecretaria de Ciência e Tecnologia que vislumbra justamente isso, fazer com que a gente possa estimular a dimensão da ciência. Nós temos vários editais que já aconteceram, que estimulam hoje, né, universitários, a gente paga com bolsas, o desenvolvimento, inclusive, de startups, a gente tem os alunos, os professores. Então, essas mudanças estão acontecendo de maneira, digamos assim, mais silenciosas, né? Não tem uma repercussão midiática, mas estão acontecendo. E, na verdade, a gente está dando sequência a ações, aquilo que eu falei no bloco anterior, de que política pública a gente dá continuidade naquilo que funciona, e eu estou dando um exemplo fazendo isso, né? Essa é uma ação que começou ainda no passado, não estava na educação, estava na área desenvolvimento econômico, mas que foi esse estímulo de startups, o estímulo dos alunos, e é como eu vejo política pública. Então a gente está dando o exemplo de que é possível, sim. A gente não tinha como manter o mesmo nome, né? Nós hoje temos uma política que é um nome mais neutro, justamente porque tinha uma marca associada. Mesmo que eu falei em relação à Pronatec. Então troca o nome, mas continua a política, aperfeiçoe a política. E aí, nesse contexto de ciência e tecnologia, abriu-se aí um leque de muitas outras possibilidades para esse resgate da educação de Campos, numa perspectiva pós-pandemia. Então nós tivemos um cenário muito ruim, né? A desvalorização do profissional em termos salariais, a desvalorização profissional no período da pandemia que cortou a regência de classe, quer dizer, você tem uma programação financeira em casa e de repente você tem uma perda absoluta ali. O corte de salário dos profissionais, professores de contrato, porque veio a pandemia. Eu não estou falando que a pandemia atrapalhou só os estudantes, não, atrapalhou os profissionais da educação que passaram a receber menos ou nada. E aí, essa nova gestão, ela vem numa perspectiva de educação, ciência e tecnologia. Então, a dimensão da tecnologia, ela passa por uma nova roupagem, ou seja, é preciso usar a tecnologia no ensino. E quem vai usar isso? Não adianta ter tecnologia se não tiver ser humano na educação. Nas engenharias isso é mais fácil, sabe, Arnaldo? Aí você consegue colocar uma máquina nova, um equipamento novo, e o profissional se ajusta ou está fora. Nós vamos fazer isso com os professores? Claro que não. Então esse é um processo de capacitação, é um processo de aprendizagem. Então nós investimos muito, inclusive é importante deixar claro, fomos muito criticados pelos investimentos que estamos fazendo, porque houve um planejamento. O programa de aprendizagem eficiente foi criado e já divulgado logo no primeiro dia letivo de 2021. Né? Ali é um decreto, tem metas, nós falamos muito da questão do compromisso com a alfabetização, então, e outras metas, né, quantitativas e qualitativas. Então a gente vem fazendo o desenvolvimento de uma política pública, que é o Programa de Aprendizagem Eficiente. Hoje os nossos educadores da rede municipal todos já conhecem, já leram, já sabem do que nós estamos falando. E isso norteia os investimentos em educação. Por isso que nós temos hoje laboratórios,
laboratórios para as crianças aprenderem brincando, que é o brincar em aprender, que são laboratórios móveis que estão chegando nas escolas, né? Até creches também estão tendo, laboratórios de ciência e matemática. O que a gente viu na nossa rede municipal no início era algo realmente de dar muita dó, porque foram mais de 80 escolas arrombadas até o ano passado, desde que nós passamos a acompanhar. E quando eu digo arrombar, gente, é das coisas mais básicas, a ponto de levar hidrômetro, levar a fiação completa e por aí vai. Ou seja, você não tinha mais nada. Você imagina ter algum equipamento na escola. Nada, nada, absolutamente. Então é um resgate. Desculpa, você falou, são laboratórios móveis? Móveis porque são armários, eles admitem, assim, isso é mais um termo educacional, porque você tem laboratório de bancada, que é uma sala de aula, que já tem a bancada para fazer as experiências. Por exemplo, no nosso IFE, eu fui aluno e eu vi a água ferver na temperatura ambiente. É laboratório de ciência mesmo, não é laboratório de forma. Matemática, não, por isso que eu estou diferenciando laboratório móvel, porque, na verdade, eles são um composto de armário com vários itens, com livro, com capacitação, com as experiências que podem e devem ser desenvolvidas. Estou chamando a atenção para isso, não vou fugir do Chromebook, não, mas para mostrar que isso faz parte de toda uma estruturação, né? Então, esses tipos de laboratório permitem que a gente na nossa situação de rede escolar hoje, nós não temos condição, por exemplo, de colocar uma sala exclusiva para ser um laboratório de ciências, outra sala exclusiva para ser um laboratório de matemática. Então, a solução encontrada é onde é que funciona bem e como que a gente pode ter isso. Então, nós temos aí a condição de fazer laboratórios que estão presentes numa sala de aula, não precisa de uma sala extra, porque nós temos muitas escolas que estão superlotadas, dentro da capacidade legal, né? Superlotada, mas não sem capacidade de aprendizagem. Então, moral da história, esse tipo de investimento, ele foi questionado lá atrás com o contexto de dizer assim, isso não é prioridade. Eu digo, se aprender não é prioridade, é claro que nós estávamos falando de planejar as aquisições. E essas aquisições estão chegando agora, ao longo desse primeiro semestre. E aí, a mesma coisa eu falava sobre a necessidade da aquisição de computadores, notebooks ou tablets. A gente analisou todos esses cenários. E caminhamos, até influenciado pelo período do ano passado, né, pela linha dos Chromebooks. Porque são equipamentos que têm um controle específico em caso de furto. Né? Não são todos os equipamentos que têm isso. Porque sempre se questionava muito, mas vai comprar daqui a pouco, alguém tem um furto, rouba a escola, e aí a gente vai ficar sem nada. Né? E a nossa decisão foi, vamos comprar isso para que os profissionais da educação possam ter acesso a essas tecnologias. Isso tudo não é só equipamento, é equipamento com capacitação. O ano passado as capacitações começaram, com o uso de ferramentas para, tipo Google Classroom, né, ou Google Educador, Google Educação, que são ferramentas que permitem o professor se ambientar, se aproximar da produção de conteúdos. Campus está nessa vibe, por assim dizer. Né? Os profissionais da educação hoje estão muito conectados nessa questão. Só que esse é um processo. Mais uma vez, como vocês mencionaram antes, né? Poxa, mas você estava falando em fazer um fórum, chamar o Leandro Carnal e ainda tinha problema, nós vamos falar disso também, de uniforme, de merenda e tal. Você imagina se a gente tivesse começado pela entrega de Chromebook, né? Essa mesma afirmação poderia ser feita. Então, essa programação ela está agora para o segundo semestre, que não é apenas o Chromebook para professores, é importante deixar claro, a gente não vai conseguir alcançar todos os profissionais da educação, mas os professores, os pedagogos e até os auxiliares de secretaria, que são grandes parceiros no uso da tecnologia para poder a gente ter os dados. E isso se conecta a uma agenda que é da informatização das escolas. Infelizmente, nós não temos nenhum grau de informatização. É impossível, a palavra é forte, mas fazer gestão, alfabetização, melhoria de qualidade, saber da aprendizagem, se você não tem nenhum dado, a secretaria não consegue ter os dados, nem os diretores conseguem bem ter os dados. Então, estamos nesse processo de informatização para que a gente tenha condição de ter os dados do que está acontecendo. Né? Saber dados sobre evasão, saber não frequência, tudo isso é muito caro. E Campos, nesse aspecto, ainda está, há um esforço grande, mas ainda está na década de 90. Nós vamos sair disso. Tá? E, paralelamente a isso, então, resumindo a questão do Chromebook, é uma compra ampla, mais de 20 milhões, em equipamentos, que aí envolve computadores, envolve impressoras, envolve um amplo conjunto de tecnologia digital, e os Chromebook individualizados são mais de 4 mil equipamentos desse tipo, e não é tudo, deixando claro, porque a demanda é maior, para que a gente possa ter essa rede funcionando. Eu diria que talvez isso aí atenda aí a 50%, 60% da nossa demanda.
Mas isso é importante ser feito, é necessário que seja feito. Só que no processo de pregão eletrônico, né, você mencionava, Arnaldo, no bloco anterior, a ata e tal, nesse caso é pregão eletrônico. O pregão eletrônico foi feito, já tínhamos até o resultado, né, do pregão eletrônico, e houve um questionamento totalmente legítimo do Tribunal de Contas do Estado, até porque é uma licitação de valor alto, né? Nós não tem nenhum problema com valor alto. Primeiro você tem que verificar o que é educação, qual é o projeto de educação. Questionando questões até muito básicas, no nosso entendimento, que já estavam, né, dentro da definição. A maior parte das questões já estavam dentro da resposta, dentro do nosso planejamento de aquisição. Como, qual é o público, a quem se direciona, de que forma ele vai ser tratado, como que ele vai validar, e um conjunto de outras perguntas que foram feitas. Nós, na verdade, tomamos ciência, né, por um blog de que havia esse questionamento do TCE, e por prudência, né, num primeiro momento, interrompemos, mas o pregão eletrônico ele já foi feito. O questionamento que houve foi meramente no sentido de fazer apontamentos de perguntas e não de questionamento, por exemplo, de concorrentes, dizendo que havia qualquer situação de questionamento sobre valor ou sobre especificação técnica. Isso não aconteceu. E o pregão já aconteceu. Então, o que nós fizemos, né, enquanto prefeitura, e não é só a Secretaria de Educação, a Procuradoria, os setores envolvidos, foi fazer o esclarecimento a todas as perguntas do Tribunal de Contas, e agora, o trâmite normal, a gente aguarda que eles, ao fazerem a análise das perguntas que fizeram, nos deem o ok para dar prosseguimento. Esse prosseguimento ele vai envolver naturalmente a disputa, porque nem sempre o primeiro colocado é quem consegue levar, porque depende se cumpriu a especificação, se não cumpriu, então não é só a questão de custo, é também a questão da especificação. E a gente aguarda, isso pode acontecer, eu não consigo determinar prazo para o Tribunal de Contas, mas nem eu nem ninguém, mas na medida que tiver essa resposta, a gente vai ter esse processo. Eu quero crer, a gente tem esse compromisso com o segundo semestre, mas que seja cedo, né? Na medida que a gente tiver a resposta definitiva, o ok, do Tribunal de Contas em relação aos esclarecimentos que foram feitos, a gente vai dar prosseguimento e quem tiver dentro da especificação a melhor oferta vai ser o vencedor. Esse processo já foi feito, tá? A gente não sabe como é que ele vai terminar, mas a licitação propriamente dita, dentro de um pregão eletrônico, que é anônimo, a gente não sabe quais são as empresas que participam, né? E aí o próximo passo agora é a gente ter a entrega. Isso vai chegar aos nossos profissionais. O nosso planejamento, não fosse essa questão dos esclarecimentos pedidos pelo Tribunal de Contas, é que até o mês de agosto, ainda durante o mês de agosto, até o final de agosto, pelo menos a gente já começasse a ter algumas remessas de equipamentos. Vamos para frente, vamos trabalhar. Fazer gestão pública, deixando claro aí para a audiência, é assim que funciona, né? O questionamento, tudo faz parte de um modelo muito mais transparente hoje. A sociedade se organizar, a crítica política, tudo isso a gente lida com muita tranquilidade, né? Porque faz parte do processo de fazer educação. Agora eu chamo a atenção quanto a isso, porque cada vez que eu visito uma escola, os professores perguntam, e aí, o Chromebook vem ou não vem? Eu estou muito satisfeito. Quero deixar claro para vocês que são educadores. Porque nada melhor do que você fazer política pública quando o próprio público-alvo está querendo, né? Então, nós temos isso a nosso favor. Você imagina o contrário, isso aconteceu muito na pandemia, sabe? Aí, compra tablet, aí dá tablet pro professor, o professor dizia, agora eu faço o que com isso? Porque você não tinha uma política, você estava só partindo do equipamento. Não é o que nós estamos fazendo. Já vem com isso os sistemas, a pactuação, quer dizer, quais são os compromissos no sentido de registrar a frequência, registrar as notas dos alunos, fazer o uso produtivo disso, tipo produção de conteúdos digitais. Nós temos um projeto chamado Estação Educação que se conecta a isso. Os professores estão produzindo conteúdo. Eu vou antecipar uma questão aqui que depois você pode abordar, vocês, a questão pedagógica. Nós queremos fazer sala de aula invertida em campus. Isso parece absurdo falar disso para quem vem da situação de pandemia, porque isso é um método pedagógico que é profundo e nós temos uma rede muito qualificada. Faltava dar essa chance para que esses profissionais pudessem se desenvolver. Se tiver a oportunidade, a gente fala um pouco disso também. Não, eu estou pesquisando aqui, não sei se você viu, daí eu acho que dá para você ver o que é Chromebook e notebook, tá vendo a diferença aqui. Só para o ouvinte também entender, o Chromebook é um produto específico do Google, né? Ele funciona com o Chrome OS,
Tem o Microsoft, tem o Linux, tem o... Sistema operacional. O Mac, obrigado, Arnaldo, do sistema operacional. Só, eu pensava que estava muito relacionado ao tamanho da tela, 11 polegadas, outra aqui de vídeo, não. Está relacionado ao sistema operacional e é um produto que ele funciona com o sistema do Google, Chrome OS, né, uma coisa assim. E me permita... E que resolve o problema da educação. Ele é para trabalhar online. Exato. Exato. Tem questões técnicas, a gente não abordou aqui, mas uma delas é essa, exatamente. A empresa Google, né, mundo afora, ela tem se especializado na questão da educação. E a educação de campus, ela passou a usar esse ecossistema Google desde o início da nossa gestão, porque eles oferecem isso gratuitamente. Então nós temos e-mails institucionais Google, toda a nossa rede tem. Isso não é uma situação isolada de campus, não, está acontecendo em muitos lugares. E há investimento, essa questão de plataforma de ensino via Google, né, o Google Classroom que eu mencionei, todo esse uso de planilhas e tal, você não precisa ter licença de uso. E é tudo online. Aí vai falar assim, mas não tem internet na escola. Eu imagino que a audiência, alguns estão questionando, claro, mas falta internet. Estou lembrando aqui de Santo Eduardo, Santa Maria. Aliás, não vou nem tão longe, né, que Santa Maria está um pouco mais longe. Vai aqui em Rio Preto. Uhum. E aí eu vou dizer, hoje, esse foi um dos problemas que a gente encontrou assim que assumiu, que é a ausência de internet nas escolas. Esse problema não existe hoje. A gente paga um contrato que já vinha funcionando antes, a gente só foi cobrar que funcionasse. Simples assim. Né? E nós estamos aí com a audiência acompanhando. Se tiver alguma escola que não esteja com internet, por favor, informe para a gente e nós vamos, de hoje para amanhã a gente resolve, porque pode ser que tenha dado problema no final de semana, mas não é falta de acesso à internet. Velocidade também. Se a gente para e projeta, Nogueira, o que vai acontecer com esse mundo tecnológico? Não tem mais. Havia a previsão aí de alguns bilhões de reais para resolver o problema de internet nas escolas do Brasil. Isso depois foi judicializado, vai, não vai, é prioridade, não é prioridade, mas fatalmente vai acontecer. Eu não posso esperar acontecer para começar a planejar isso. Os profissionais da educação, de um jeito ou de outro, estão conectados. Né? Marcelo, deixa eu perguntar uma coisa a você sobre o que você falou aí mais cedo, que não tem as informações. Eu não entendi bem, porque de cada escola, né? Claro que online sinceramente, se você for comparar hoje, nós fizemos aqui recentemente a migração de 2 emissoras de rádio AM para o sistema FM. O que só foi preciso, num dado momento, a direção ir a Brasília assinar um termo, mas basicamente festivo, para marcar aquela virada de página de rádio AM para FM, enfim. O que eu quero dizer é que eu não saí da minha sala para enviar um documento ao Ministério das Comunicações. Hoje, a gente tem vários processos no Ministério para renovação de autógrafos. Todo dia eu consulto ali. Ontem o processo andou. Você vê o processo. Acabou esse negócio de papel. Você sabe o que acontecia? Eu estou dando exemplo e imagino você esteve quanto tempo no Ministério da Educação? 8 anos. 8 anos. Você manda um documento para lá, Arnaldo, você mandava aquele pilha de documento, um recurso. Seu recurso passou o prazo, está extemporâneo. Não, gente, tem o protocolo aqui que nós mandamos dentro do prazo. Vocês sumiu, não está aqui, ninguém achou. É um negócio muito complicado esse negócio de papel. Mas como é que você não tem os dados das escolas hoje? Por quê? Porque é no papel? Isso é muito sério, sabe? Isso para mim, como gestor... Ou tem alguma falha nesse meio aí do profissional, do diretor? Desculpa te interromper. Não, sem problema. Para mim, como gestor público, esse é vamos dizer assim, é o calcanhar de Aquiles. É o que gera maior insegurança no gestor público, é você estar dependente apenas de documentos em papel. Você mencionou aí a questão minha do meu período de Ministério da Educação, né? E lá a gente já usava sistema, naturalmente. E quando eu saí da gestão, né, que a gente continua por aquele período, né, de 5 anos, enfim, responsável pelos atos. Por isso que o gestor público ele pode alterar seus atos, porque isso faz parte da mesma forma que ele tem uma responsabilidade sobre os atos que faz, também por um período posterior. Ainda que você não possa nem voltar ao setor, muitas das vezes você não tem um ambiente tão
fácil assim. E o que posso relatar isso aqui, o que nos deu segurança foi que naquele período de ruptura no âmbito nacional, que foi bem complexo, né, de impeachment e tal, assim que a gente saiu na gestão Temer, a primeira coisa foi, vamos buscar a corrupção que está no Pronatec. Isso foi muito evidente. E se tentou de alguma maneira também interromper alguns processos que estavam, isso aqui é melhor apagar esse processo, e aí não se conseguiu, porque você tem um sistema que, aí sim, é um sistema de Estado, né? Você não vai apagando as informações. Quando você está em tudo em papel, a informação pode, pro bem e pro mal, ela pode sumir. Às vezes uma boa intenção, às vezes não é má, eu não sei qual é a boa, mas eu não quero aqui só ser restritivo. E hoje eu sou secretário, amanhã não serei. E é isso, se um documento que eu assinei some, ou se um documento que eu assinei já não é mais daquele jeito. É muito complexo isso. Campos, nesse ponto, infelizmente, está ainda na década de 90. A gente já teve avanço e retrocesso. O prefeito Vladimir Garotinho determinou que a gente entrasse com um sistema, ele já esteve no programa falando sobre isso, para que a gente possa trabalhar dentro dessa perspectiva. Essa ação está acontecendo. A Secretaria de Administração, né, liderada aí pelo professor Weiner, está puxando essa parte, a gente está junto nessa também, mas culturalmente isso é difícil, tá? A mudança do papel para o modelo digital é difícil, porque envolve capacitação, envolve modus operandi das pessoas. Então, falando, a ação está em curso. Deixando claro, tem um sistema, esse sistema vem do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, não está parada essa ação, ela está em curso, mas não é rápido, né? Mudança cultural, inclusive. E no âmbito da educação também isso está acontecendo. Então, o compromisso é que a gente, ao longo dessa gestão, faça essa transformação. No que diz respeito à escola, a gente não tem sistema. Quer dizer, agora temos, mas não tínhamos sistema. Então as informações vão ficando apenas dentro daquilo que está colocado, por exemplo, nos dados federais. Então você só tem o dado do censo. Eu quero saber, por exemplo, quantos alunos são faltosos. Como é que eu fico sabendo isso? Eu espero o diretor identificar a partir do professor, porque eu não tenho um controle de frequência no celular. Então, assim, tem muita coisa para ser feita na nossa educação. Eu já logo penso aí de imediato, por exemplo, na merenda. Você tem um número de alunos calculado de 100, mas 20 faltaram. Então, fez comida para 20, para 100? Quer dizer, nós temos um controle bem rigoroso. Mesmo no papel ainda? Sim, sim. E, na verdade, nesse caso, a gente tem sistema. O sistema está em implantação. Por isso, a gente está precisando usar papel por conta de transição. Mas a gente está bem, caminhou na direção de ter um sistema justamente para ter essa segurança. Mas esse é um fator chave, porque a gente, à época, a gente sabe que no passado, vamos colocar nesses termos, né, parte do problema que está, enfim, com questões pendentes, foi justamente essa falta de um controle rigoroso de como se dá o processo da merenda em relação ao que se paga e o que se consome, né? Isso foi tratado com muito cuidado. E eu quero chamar a atenção para isso. Assim, é claro que quando a gente está falando de divulgação dos resultados da educação, questões como essa, a gente sempre procura usar boas práticas, olhar para outras experiências, outras realidades. Então, por vezes, a gente é sempre questionado assim, mas está tudo muito caro, né? Por exemplo, a manutenção era 10 milhões, passou para 30. Isso é um absurdo. Eu pergunto, como é que era de 10 milhões? Vamos conversar. Com 10 milhões você não trocava uma lâmpada? Desculpa, tem hora que tem que fazer um desabafozinho assim, mas não trocava. Conversem com os diretores, vocês vão ver. Chegava lá uma equipe, 2, 3 pessoas, falavam, tem que trocar a lâmpada, mas não tem lâmpada, tem que pedir à secretaria. Com esse método não dá. Aí pode ser 10 milhões, você não resolve nada. Desculpa, mas tem hora que a gente tem que falar um pouquinho das diferenças, porque senão fica parecendo que tudo que a gente está fazendo, tem dinheiro e está desperdiçando. Não. Tem o recurso e a gente está usando o recurso da forma correta, né? Marcelo, vou aproveitar que você falou do Weiner aí, eu estava olhando o Diário Oficial, não tinha visto essa edição suplementar com mais uma convocação de profissionais da educação. E assim, nós já estamos chegando para o professor 2, a vaga ao classificado na posição 928. Muita gente convocada. Sei também que teve muita desistência por causa das vagas, dessa rede complexa que é de campos. Nogueira citou aqui Santo Eduardo, Santa Maria, Farol, e às vezes as vagas estão distantes e algumas pessoas acabam desistindo. Mas 928 é um número expressivo. Teve a reativação dos contratos que foram suspensos, que você citou durante a pandemia. Ou seja, bastante contratados na rede. Como você citou o Weiner, vou aproveitar o gancho para perguntar. Há algum estudo? Pelo visto, há necessidade de concurso. Mas a gente sabe que isso passa por um estudo de impacto financeiro. Há alguma coisa nesse sentido nessa gestão? Vocês estão trabalhando esse estudo para ver se há possibilidade de um concurso para a educação?
Antes de falar do concurso, também me cabe aí fazer esse esclarecimento mais amplo, né? Porque essa é uma questão para nós muito cara. Você está pegando a dimensão de pessoal na nossa rede educacional. O campus tem uma defasagem grande, um envelhecimento, né, da média etária, né, dos profissionais, por conta de... Porque não é à toa que existe essa estabilidade no concurso público, para você ter, de tempos em tempos, você ter uma entrada para não ter todo o investimento no servidor público, daqui a pouco aposenta-se em lote e você fica com um conjunto de profissionais muito novos. Então, assim, pelo menos teoricamente e por necessidade, a gente precisa ter concurso público. Eu defendo o concurso público como um mecanismo de Estado, né, de você ter garantia de continuidade, não ter solução de continuidade. Trocou o governo, trocam as pessoas. Falando particularmente em relação a essa questão, por que mais de 900? Né? Primeiro, desde o ano passado, como eu mencionei aqui, né, a primeira coisa foi chamar novamente os profissionais de contrato que já haviam participado do processo em 2019, se eu não estou enganado, alguns em 2020 que foram chamados, porque era justo e era necessário para a nossa rede. Então, essa foi uma retomada priorizada pelo prefeito, né, que disse que, olha, se teve esse compromisso, vamos voltar a fazer a educação funcionar. Isso depois da regência dos profissionais que são estatutários. E valendo para todos, claro. A partir daí, nós fizemos em dezembro um novo processo seletivo de profissionais da educação, professores em particular, porque sabíamos que a vigência dos contratos anteriores iria se encerrar. E eu aproveito para esclarecer aqui, né, para aqueles que foram profissionais, nós, professores, que tem uma legislação que impede quem foi professor temporário, ou de contrato, como é chamado, poder voltar a participar e ser chamado novamente se não tiver um interstício, né, um período de 2 anos. Então, vários professores nos procuram, Marcelo, mas não dá para terminar pelo menos até o final do ano? Nós não temos isso porque é uma questão legal, a gente não pode fazer essa extensão, porque não pode criar vínculo com esse profissional. Então, tem uma legislação federal que a gente segue no âmbito municipal. Então, daí, nós fomos, com esse processo de dezembro, a expectativa era, vai se terminando os contratos, e a gente vai repondo com outros professores. Aí tivemos ações de capacitação, estamos tendo ações de capacitação, e é o que está acontecendo. Só que, por que tanta gente sendo chamada? Em alguns casos, é importante, Arnaldo, falar sobre isso, a gente nem tem mais quem chamar. Nós estamos avaliando se a gente não... Chegou no fim da fila, por exemplo, docente de inglês. A gente não teve tanta gente aprovado. Então, não é uma questão, você tem uma nota mínima de corte, né? Então, não tivemos. E teve gente que veio, porque a gente fez um processo que deu mais de 5 mil candidatos. Não teve cobrança, foi um processo com inscrição online. Tudo isso facilitou muito a inscrição. Tivemos vários que não tinham a graduação, que é uma condição básica para entrar. Então, a gente está aperfeiçoando o processo também. Foi muito bom, mas várias pessoas fazem parte dessa lista, mas não são elegíveis para entrar no processo. Então, você faz um chamamento desse, a priori, você não sabe disso, a pessoa apresenta essa documentação no momento do chamamento. Quem está lá na posição 200, eu chamei 150, eu não vou cuidar desses documentos. Ela fez a apresentação mínima necessária. Então, assim, esse número, ele não pode espantar, por um lado. Essa é uma dimensão. Muita gente fez a inscrição, mas não era elegível. Então, você já vai pulando. Um outro fator-chave, que aí a gente ainda tem problema, é a característica do nosso município ser gigante. Eu estava fazendo uma conta outro dia. A extensão territorial de Campos cabem 2 vezes o município do Rio de Janeiro e mais o município de São Paulo. E ainda sobra espaço para botar mais os municípios. Tá? Porque nós temos 4.000 quilômetros quadrados de extensão. E o Rio de Janeiro tem 1.200 quilômetros quadrados. Então bota 2, já dá 2.400. E São Paulo, capital, tem 1.500. Ou seja, ainda vai sobrar aí uns 100 e poucos mil quilômetros, aí, 100 quilômetros, né, quadrados, para colocar... Gente, isso é muito grande. E aí nós temos um problema de transporte, nós temos um problema terrível de como você se desloca do centro da cidade. Então, boa parte dos classificados nas melhores posições, muitas das vezes, acabam tendo que ir para lugar... Eu vi casos desse acontecer. A pessoa mora, por exemplo, no Santa Rosa e está dando aula em Farol. É município, mas isso é uma viagem todo dia. Então, a gente foi perdendo pessoas por conta também de um problema que já vem, não é um problema fácil de resolver, o governo está trabalhando muito forte nessa direção de atenuar o problema, que é o problema do transporte. Mas nós temos que enfrentar isso dentro de uma questão histórica. Campos é um município muito grande em termos de extensão territorial, né? Então, resumindo tudo isso, nós precisamos, sim, ter concurso público, entendo que sim, mas junto a isso nós temos hoje um problema sério,
que é a questão do uso dos royalties, já foi bastante batido, né? Nós não podemos ampliar a despesa com o pessoal. Mas tem uma outra questão. Se a gente compara com outros municípios, eu sempre procuro fazer isso, é preciso a gente verificar o seguinte: em que medida a nossa rede não carece de uma reestruturação? Tá? Eu tive outro dia em Aracaju, e eu estava conversando com o secretário municipal de Aracaju. Eles lá têm uma rede um pouco menor do que a nossa. Detalhe, é uma capital no Nordeste. Tem uma rede um pouco menor do que a nossa. Mas eles têm 70 escolas. Nós temos 150. Falando só de escola, não estou falando de creche não, que é uma outra política. Eles têm em torno de 70. Conseguiram, porque o município é bem menor, as escolas são maiores. É hora da gente pensar em reestruturar a nossa rede. Nós estamos discutindo isso. Esse assunto de reestruturação, ele foi de uma maneira imprópria, tratado como se fosse fechamento de escola. Eu falei isso agora, fechamento de escola sempre discute mal, né? Não, mas na verdade eu estou falando de reestruturação, não estou falando de fechamento. Mas a imagem... Exatamente. E esse assunto a gente tem que colocar, porque nós vamos voltar a falar dele com muita maturidade, chamando a própria população para participar. Porque se a gente quer o bem da educação de campo, nós vamos ter que fazer algumas mudanças. Ou, do contrário, nós vamos ficar sendo, entre aspas, muitas aspas, politicamente correto, não se fecha escola. Mas peraí, o que é uma escola que tem 15 alunos? Quem é o aluno dessa escola? Ele está aprendendo? Uma escola multisseriada, né, que tem ali alunos do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E nem o do quinto está alfabetizado. E a escola é o quê? Estrutura ou é aprendizagem? Então está na hora da gente enfrentar essa questão. Não dava para enfrentar antes. Aquela informação foi uma informação precipitada e falsa, porque houve informação falsa naquele aspecto, dizer que ia fechar a escola, mas existia e existe, e a gente já começou algumas experiências, agora, recente, né? Estamos começando experiências de colocar o tempo integral. Tempo integral, uma boa estrutura de transporte, eu digo, não é fechar a escola, mas é concorrer. O meu desejo é colocar em algumas áreas uma escola em tempo integral. O aluno estuda manhã e tarde, com qualidade na aprendizagem, próxima, sob o ponto de vista de transporte escolar, de uma escola muito pequenininha. E deixa os pais escolherem. Nós não vamos fechar nada, não. Mas deixa os pais escolherem. A gente está pensando um conceito de escola que a gente está chamando de escola polo e uma unidade descentralizada. Tá? Por que isso? A escola polo vai ser essa escola mais bem estruturada. Porque até para a socialização do aluno, com 15 alunos, você ter ali numa turma, todo mundo junto, com idades diferentes, isso é uma enganação. Então, veja que eu falei, a dimensão territorial de campos, ela traz problemas que são muito próprios dessa realidade. Aí a gente quer atender, da mesma forma, uma escola com 700 alunos e outra com 30, 40, 50. Pensa numa turma. Se uma turma tem 30 alunos, se tiver uma escola funcionando manhã e tarde, já deu 60. Uma turma, ou seja, primeiro ano. Aí se tiver primeiro, em regime, primeiro, segundo e terceiro, quantos alunos nós vamos ter? Se forem 5 anos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos do fundamental. Tivemos isso. E tivemos 30 alunos de manhã e 30 à tarde, que dá 60 alunos, 6 vezes 5, 30, você vai ter 300. Sabe qual é o número mágico, entre aspas, de uma escola para ela gerar resultado, sob o ponto de vista econômico e de qualidade? 500 alunos. E nós temos que derrubar muro, nós temos que derrubar, em alguns casos, nós temos que derrubar parede de escola. Porque aí tem a ver com planejamento. Nós estamos trabalhando hoje, pensando 10 anos para frente, a rede de estrutura de escola. Falar em reestruturação é isso. Não é fácil fazer isso, porque muitas das vezes a gente está pensando só para trás. Nós estamos pensando para frente. Você tem verba federal. Se você tem verba federal, ela conta por aluno e por qualidade do ensino. Não é só aluno. Então hoje nós somos exigidos na qualidade do ensino. Essa é a conta hoje do Fundeb. Para a gente ter mais recursos, a gente vai ter que ter qualidade, tem que avançar no IDEB. Isso não é discurso de indicador só, não. É número mesmo para ter mais salário pro professor. Veja como essa coisa está toda imbricada. Você mexe numa coisa, tem reflexo na outra. Então, voltando, nós precisamos reestruturar a rede, dar condição de ter ensino integral, disputando com a escola que tem 20 alunos, 30 alunos, 40 alunos. Deixa o pai escolher. Deixa o pai. Nós não vamos fechar a escola. Mas aí eu vou dizer, eu acredito que os pais, numa boa estrutura de transporte, vão querer que seus filhos migrem para uma escola de tempo integral. Claro, numa distância razoável. Já até conversamos isso com o próprio Ministério Público, da necessidade da gente olhar para essas escolas que estão multisseriadas, que isso é muito ruim em termos de aprendizagem. E outra dimensão, precisamos, numa eventual reestruturação nesse sentido, garantir que as salas de aula não fiquem cabendo 10 alunos, 15 alunos, porque isso está relacionado à questão de necessidade de concurso público. Por quê? Se eu tenho turmas muito pequenas, eu preciso de muitos professores.
porque eu tenho uma turma com 10, com 15 alunos, para ter 30 alunos, que no ensino fundamental eu posso ter, para ter 30 alunos precisa de 2 professores. Aí você olha outras redes aí, você tem um professor só. Ah, você está querendo reduzir? Não, eu estou querendo trabalhar dentro daquilo que a regra permite em outros municípios. E qual é a grande vantagem para o profissional da educação? O recurso não é do Fundeb, o Fundeb não financia baseado em matrícula. Campos hoje tem 55 mil matrículas. Internamente nós estamos trabalhando para ampliar, porque a demanda existe. E agora, até uma brincadeirinha, né, tem tem filho de diretora de escola que já está falando, mãe, eu quero estudar na escola que você é diretora, porque está vendo laboratório, está vendo a mudança. Então você começa a ter um outro olhar. Isso é muito pouco tempo para isso estar acontecendo, tá? Macaé, para dar um exemplo concreto, Macaé tem mais ou menos a metade da população de Campos e tem 40 mil estudantes na rede municipal. Né? Esse foi um dado que eu recebi. Eu não fui atrás, mas recebi esse dado. Se a gente projetar isso em termos de dobro de população, fazendo uma equação muito simplista, nós temos potencial para 80 mil alunos. Se a gente tiver 80 mil alunos, na matemática que a gente tem hoje, a gente vai precisar de muito mais professores. Mas se a gente otimizar é a palavra perigosa, né? Digo assim, usar aquilo que os outros municípios usam, de trabalhar as turmas, não com salas muito pequenas, mas com salas normais, com condições, com iluminação, com climatização e meios de aprendizagem, sala de aula invertida, uma metodologia de aprendizagem que use estação educação produzindo conteúdo e o aluno aprendendo, nós vamos ter mais recursos e esse recurso vai ser redistribuído para os profissionais. Ou seja, a saída para os profissionais, e eu digo todos os profissionais, receberem um salário mais digno, melhor na educação de campus, essa equação existe. E nós temos que construí-la. Eu sei que eu me alonguei um pouco, porque isso tudo está imbricado. Isso aqui é uma fala tentando resumir todas as estratégias que visam a melhoria da educação de campus, que ela passa por mais pessoas qualificadas, mais profissionais, porque tem muita gente aposentando, mas antes de mais nada, nós temos que atender mais a população. Se estamos com 55 mil e podemos chegar a 80 mil, volto a dizer, conta rasteira, né, uma conta bem simplista, qual é o caminho? Eu vou ter mais recursos, mas para isso eu converso com os educadores e digo, é preciso que as salas de aula, porque nós temos aí várias áreas do município que estão crescendo muito e outras estão perdendo adensamento. Então é hora da gente pensar, daqui a 10 anos, qual é a estrutura física que eu tenho que projetar? Se abre um novo condomínio, que vai ter demanda para a educação pública, eu preciso pensar que realidade eu tenho. E às vezes isso acontece, eu tenho algumas áreas em Guarulhos que está muito sobrecarregado, eu tenho áreas na Penha, e você não resolve isso rápido. Você pode tentar resolver com aluguel, nós temos parte da nossa rede, uma parte até pequena, com aluguel, mas muitas das vezes esses aluguéis não têm as condições que a gente precisa em termos de tamanho de sala, então não resolve o problema também. Gente, desculpa me alongar, mas não, isso é lidar com a educação na veia, tá? É o que eu gosto de fazer. Educação é tema para você fazer uma semana de programa. Só essa questão do fechamento de escola é tema para fazer um programa inteiro. Com 2 horas. Eu não vou fechar, não. Aí vocês vão ter que chamar outro para falar aqui. Mas falar de fechamento, não. E aí é o que eu estou te falando. É justamente isso que você vai ter que trabalhar. E aí é de fora para dentro, acredito, justamente com a questão dos pais, para você não ter esse embate. Tem que dar alternativa. É claro que a oposição, Marcelo, sim, vai... Cara, se você está despontando, se você está melhorando, você está virando telhado de vidro. A educação sempre na verdade. Sempre foi. Eu vivi Aliás, eu já falei isso aqui, se 10% do prometido no palanque para educação e saúde fossem cumpridos, a gente estava numa Finlândia, basicamente. Essa sua fala me permita complementar rapidamente para dizer o seguinte, essa é a grande questão, né? Na hora da fala, é possível você colocar, se você fala a palavra educação e os gaps, né? Os complementos, cada um completa a seu modo. Então, quando você vai para a prática da educação, você começa a ver que não dá para a gente simplesmente, por exemplo, o laboratório chama atenção, encanta, as pessoas verem que pedagogicamente a educação está avançando. Mas veja que eu estou falando de uma questão estrutural. Reestruturar a rede é um tema que, se você parar para pensar, o que vem sendo discutido sobre isso na educação de campus nos últimos anos? É difícil, porque você tem que fazer esse tipo de enfrentamento. Para melhorar, às vezes pode parecer que piora. Então, assim, eu vejo isso com muita segurança de que, primeiro, a gente tem que dar os sinais de que essa ação de política pública de educação de campus, ela não pode ser meramente vista como uma ação de governo. Não se pode tirar o mérito governamental de dar prioridade à educação, que é o que o prefeito está fazendo. Tá? O prefeito Vladimir, ele acompanha, cobra, quer saber detalhes, porque, vocês sabem, ele tem uma rede social gigante, né, de pessoas que acompanham ele, e se tiver algum problema, ele fica sabendo muito antes da educação.
e cobra, e manda mensagem, e diz, Marcelo, o que se responde quanto a isso? E foi bem mais duro antes. Hoje eu não sei como é que está aí o nível de interação, mas se vocês observarem como foi nas vezes que eu participei anteriormente, a cobrança era gigantesca. Tem cobrança. Eu estou aqui para falar de tudo. Isso a gente até falou com o Vladimir aqui, tem cobrança na educação, tem cobrança na saúde, isso sempre vai ter. Mas a intensidade a gente diminuiu bastante. Né? Mas acho que até, se você me permite, é uma visão minha aqui. Você está bem diferente de 2 anos atrás. Tô mais velho, cara. Não. Você hoje tem conhecimento, também pesado não, você tem conhecimento do campo. O que naturalmente há 2 anos atrás você não ia ter. Isso é verdade. Mas aí eu também preciso falar de uma outra coisa. Mas aí você vai falar depois do intervalo, porque nós temos ainda uniformes, eu queria perguntar sobre a infraestrutura. Tem um incêndio, até que tem um ouvinte aqui perguntando, não, Arnaldo, lá na Seduct, o que foi perdido, se não foi, por que a causa desse incêndio? Tem o CEMEI que eu gostaria de perguntar, e tem uma coisa que ainda, se possível, comentar no programa de hoje. Você sabe que você é criticado por falta de investimento na educação básica, naquela inicial lá, e investe muito em ciência, em tecnologia, às vezes perde mais tempo com essa questão. Para você se posicionar sobre essa crítica, sobre essa opinião aí popular, e que não é minha. Se fosse minha, eu falaria como a gente sempre conversa. Vamos ao intervalo rápido. Aí tem uniformes velhos, quer dizer, uniformes antigos, novos, guardados em algumas escolas. Dá para aproveitar? Tem assunto para outro programa depois do intervalo. Rápido, a gente volta com o secretário Marcelo Feres, ao vivo aqui no Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar.